tarde, pessoal. Hoje é nossa 13ª aula já. E hoje a gente vai falar aí sobre mais uma pessoa que é um exemplo de vida para a gente. Hoje vai ser o último dia, que a gente vai estudar ali a vida de uma determinada personalidade, um determinado líder ali, certo? E hoje a gente vai falar sobre Albert Schweitzer. Albert Schweitzer foi ali, um teólogo, organista, médico alemão e filósofo, ali que nasceu em 1875 na Alsácia, que na época era parte da Alemanha, mas hoje é parte da França. Ele era ali, filho de um pastor protestante, e foi isso que fez logo cedo ele seguir a carreira ali, estudar teologia, que ao chegar ali aos 30 anos, ele já era professor de teologia ali na universidade, já era um músico ali muito importante, reconhecido e famoso, e também um pastor de prestígio ali na sua igreja. Mas tudo isso não era o suficiente ali para ele, mesmo ali sendo professor, sendo músico e pastor, isso não era o suficiente para ele. Ele tinha um desejo ali no coração dele. Esse desejo era de servir a Deus ali, ajudando os pobres e os desamparados. Foi ali quando ele leu ali um livro falando sobre a situação de abandono ali de algumas tribos, no Gabão, na África, que ele mudou de vida ali, que ele encontrou um propósito maior para a sua vida. No ano de 1905, ele se matriculou ali na Faculdade de Medicina e 6 anos mais tarde, ali, já casado, ele decidiu ali partir para Lambaréné, no Gabão, onde uma missão ali necessitava de médicos, Ele acabou de se formar com esse propósito de ajudar ali a quem precisava naquele lugar. Para ficar claro para vocês, esse lugar, Lambaréné, no Gabão, fica ali no meio da selva africana. E além disso, é uma região ali de muita pobreza. Então existiam ali muitos doentes, de lepra, úlceras tropicais, malária, febre amarela, entre diversas outras doenças. E essas pessoas eram atendidas ali por Albert Schweitzer e sua esposa, que se formou ali enfermeira. Ao chegar naquele lugar ali, ele se deparou com uma falta, de recursos. Então, não tinha ali um lugar onde ele pudesse atender as pessoas, não tinham ali os instrumentos médicos, poucos remédios ali, o idioma que ele não conhecia, as pessoas não falavam a mesma língua que ele, o clima daquele lugar não era algo fácil, não era algo que ele estivesse acostumado, a falta de higiene, daquela região pobre. Então, mesmo com todos esses problemas, ele naquele momento que chegou ali, ele montou ali um consultório improvisado ali no antigo galinheiro e começou a atender aquelas pessoas doentes, aquelas pessoas que não tinham a quem recorrer. Ele ali tratava mais de 40 pessoas por dia, das mais diferentes doenças aí, e enquanto isso ele ainda ensinava ali, a mensagem de Deus, tratando ali de que uns deveriam ajudar os outros, falando ali de caridade, e tudo mais. Com o início ali da Primeira Guerra Mundial, eles foram presos, ele e a esposa, levados para a França, onde ficaram ali toda a guerra presos. Mas assim que a guerra acabou, eles começaram a lutar novamente para ter condições de ir novamente àquele lugar lá, para ajudar as pessoas que não tinham ali acesso à saúde. Inclusive, ele diz ali uma frase que ficou bastante conhecida, que é: começaremos novamente, devemos dirigir nosso olhar para a humanidade. Foi nesse momento ali que ele passou a começar a ser conhecido, onde ele passou a fazer ali diversas palestras, conferências, para poder conseguir dinheiro suficiente para voltar até aquele local ali no Gabão e ajudar aquelas pessoas,
Após 7 anos ali de novo na Europa, ele consegue voltar àquele lugar, mas dessa vez, graças à sua fama ali, pela sua luta por conseguir recursos, ele foi para aquele lugar com recursos suficientes e com pessoas suficientes ali para ajudá-lo. Então ele construiu ali um hospital naquela região e pôde passar o resto da sua vida ajudando os outros e também escrevendo ali livros, né, que foram vários, para poder sustentar, digamos assim, a venda o hospital com a venda desses livros. No ano de 1952, ele recebeu ali, né, o Prêmio Nobel da Paz, né? A gente já vem falando de pessoas que receberam esse prêmio por ter ali conseguido construir aquele hospital e ter ajudado ali centenas ou não milhares de pessoas naquela localidade. Schweitzer morreu ali no ano de 1965, com 90 anos de idade, mas ainda ali ajudando as pessoas naquele lugar, ajudando aqueles que não tinham acesso antes à saúde, que morriam por diversas doenças, mas agora tinham ali um tratamento digno, graças a Schweitzer, sua esposa, e a várias pessoas que ele convenceu, a várias pessoas que ele inspirou a irem até ali para ajudar essas pessoas. Mas qual mensagem, né, a vida de Schweitzer ali traz para a gente, né? Assim como nos outros casos, a gente falava que cada um desses personagens aí, a gente pode tirar um exemplo para a nossa vida. No caso de Schweitzer não é diferente. Schweitzer ele era fiel ao seu ideal. Ele sempre teve ali a vontade, o desejo de servir a Deus, ajudando o próximo. E foi isso que ele fez. Ele abriu mão da sua vida, assim como outros exemplos que a gente falou anteriormente, para ir até aquele lugar ali, não para ganhar dinheiro, mas para ajudar ao outro. A recompensa dele era servir a Deus. A recompensa dele era aquela que Deus daria a ele, e não o dinheiro, não pelo trabalho em si, mas pela bondade, pela caridade dele. Ele tinha fé ali e acreditava que Deus o recompensaria. O principal exemplo de Schweitzer aí para a gente é essa fidelidade ao ideal. O ideal dele era ajudar aos outros, servir a Deus ajudando. E ele fez isso ali desde os seus 30 anos, quando ele veio ali estudar medicina, até o fim da vida com 90, né? Quando ele já estava velho, ele poderia muito bem ter voltado a morar na Europa, mas não, ele continuou ali servindo, continuou ali ajudando ao próximo, né? Então esse é um exemplo que a gente pode tirar da vida dele para as nossas, que a gente possa ser fiel aos nossos ideais, que a gente possa também ter esse desejo de servir a Deus e ajudar ao próximo. Não apenas ficando aí na nossa zona de conforto, né? Mas indo lá, indo ajudar a quem precisa. Não esperando que alguém bata na nossa porta e diga, me ajude. Mas a gente indo atrás dessa pessoa. A gente ouviu falar que tal pessoa precisa de algo. A gente ter lá a nossa vontade de ajudar. A gente tentar ajudar aquela pessoa. E para encerrar essa aula, eu quero ler apenas uma frase dele, que mostra exatamente esse pensamento, essa ideia que ele tinha, esse seu ideal, né? Que diz o seguinte: ai de nós se nossa sensibilidade se enfraquecer, o respeito à vida e a participação na vida dos outros. Essa é a grande aventura do mundo. Só para explicar essa frase, ai de nós, né? Que pena seria aí, ou como a gente vai sofrer se a gente não tiver mais sensibilidade pelo outro, se a gente não tiver aí mais compaixão pelo outro. Que isso nunca aconteça, porque ajudar ao outro, respeitar a vida, isso é a grande aventura do mundo. Isso é aquilo que todos devem fazer. Então, pessoal, hoje nossa aula era mais curtinha assim, né? Que era só para falar sobre a vida dessa pessoa aí, de Albert Schweitzer, sua esposa e também as pessoas que ele inspirou ali, que deram a vida, abriram mão das regalias que ele tinha, das coisas que ele tinha, para ir até ali aquele lugar ajudar aos outros,
né, dar a sua vida para salvar a vida de outras pessoas. Então, nossa aula de hoje é isso. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida já sabem, só perguntar lá no grupo. E até a próxima aula.